Olá para você que acompanha a programação da TRT-FM. Olá para você que acompanha a TV Assembleia. Agora no ar Lounge TRT. A tua imagem comunica. Tua roupa, postura, enfim. A gente vai saber sobre isso hoje entrevistando aqui Ana Camila Spinelli. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender nosso convite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Ô, Ana, me conta um pouquinho sobre a sua atuação profissional. Como é que é isso? Ser consultora de moda, é isso? Consultora de imagem. De imagem. Na verdade, existem vários nomes, né? Tem pessoas que falam que é personal stylist, consultora de moda. Eu prefiro consultora de imagem porque personal stylist vai dobrar um pouquinho minha língua. Ah, ótimo. Mas me diga, como é que começou aí essa sua caminhada? Você falou para mim aqui em off que é formada em psicologia. Eu sou psicóloga. E a psicologia foi quem te ajuda hoje a ajudar essas pessoas. Sim, claro. Então, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia e em gestão de pessoas, então tem toda essa parte organizacional também. E, paralelo, eu fiz consultoria de imagem, né? Me especializei, eu sempre fui muito ligada à moda, venho de família que, desde vó que tem loja, cresci em loja, etc. Então, para mim é muito familiar, né? E aí eu juntei, né, essas 2 áreas de atuação, tanto a parte de corporativa, imagem profissional, e aí paralelo a isso, a parte de orientação em relação à vestimenta. Você acabou de dizer que vem de uma família que tem familiaridade com a moda, então foi uma família que já procurava se vestir bem, né? Mas muita gente, eu digo isso, e vou ressaltar, você pode me corrigir, principalmente o público masculino, tem um pouco de receio, ou tinha um pouco de receio a falar de se vestir bem, né, há tempos atrás. Como é que você acompanhou essa modificação e como ela está hoje em dia, tanto quanto aos homens, mas também as mulheres que procuram o seu trabalho? Então, tem mudado bastante, né, você viu, eu já trabalho há 15 anos com isso, e no começo era basicamente somente mulheres, né, e aí eu, sei lá, de uns 3 anos para cá, tem aparecido muito mais homens interessados e preocupados, nessa parte de imagem profissional, porque a imagem profissional ela está muito ligada ao posicionamento, né. Então ao posicionamento, como a pessoa ela vai se comunicar, né, na parte da linguagem não verbal. Então, tá tendo uma procura bem grande de homens. E como é que é trabalhar com isso, chegar a alguma pessoa te procurar e você direcionar: "Olha, para que o seu trabalho dê frutos, você também precisa se vestir bem, você também precisa ter uma postura diferente". Quanto à postura, quais são as dicas, quais são os elementos que você usa para que essa pessoa chegue e marque presença? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a área de atuação, né, então o que que a pessoa trabalha, qual que é a área de atuação, qual que é o objetivo de imagem que você tem, porque cada um tem um. Existem, por exemplo, numa mesma profissão, existem diversas pessoas que têm posicionamentos diferentes, então é muito particular. Então eu trabalho muito com a questão do objetivo de imagem, qual que é o seu posicionamento. Então o que que você quer comunicar? Então a gente define aí ali alguns atributos importantes, e a partir daí a gente vai traduzir isso na parte de vestimenta, na parte de cuidados pessoais, na parte até como a pessoa vai se comunicar, né, se ela vai se comunicar de uma maneira muito mais informal, mais formal, despojada, enfim. E aí lógico que cada um tem a sua característica própria, né. E até a questão de como que a pessoa vai pentear o cabelo também seria um um foco desse sua discussão, ou você já enviou: "Olha, tal lugar tem um lugar que você vai poder ajeitar esse cabelo melhor"? Nós temos os parceiros, né, ou às vezes a pessoa ela já vem com um profissional bacana que atende ela, ou então eu oriento também, temos os parceiros, tanto para mulher como para homem, né, de cabelo, barba, cuidados pessoais, então a gente orienta sim, porque é um conjunto. Não adianta você cuidar só da roupa e esquecer do restante. Quando você fala o impacto, profissional, você tem que também medir o local que você está, medir o seu cargo.
não posso chegar num lugar, me corrija se estiver errado, que eu trabalho, por exemplo, né, um exemplo bem prático, vestido de terno, se o meu chefe acima de mim não usa terno e gravata, isso seria também uma dica? Exatamente. Eu falo, tudo a gente tem que levar em consideração o contexto, né, o contexto tanto a sua equipe de trabalho, como o público-alvo, né, quem que você vai atender, porque tem determinadas vestimentas que distanciam você de outras pessoas, distanciam você do público, como outras que aproximam. Então assim, mas lógico que assim, eu falo, também não é uma regra, se você trabalha em um lugar que ninguém costuma se arrumar, a gente tende a ser, contaminado pelo ambiente, né, mas não quer dizer que você não tenha que se arrumar, não tenha que se cuidar, né, porque às vezes é o contrário, às vezes se você está num lugar, onde ninguém se arruma e você começa, você às vezes acaba influenciando até outras pessoas. Então assim, não é uma regra, sabe, mas lógico que é preciso, a gente se atentar aos códigos, né, aos códigos de vestimenta e de formalidade. Dentro da consultoria existem estilos. Esses estilos, por exemplo, contemporâneo, romântico, como é que funciona isso? Como significa, o que que significa cada estilo? Como que é? Então, a gente considera que na consultoria nós temos 7 estilos universais, né, que é uma teoria de uma pesquisadora que criou esses estilos há algum tempo atrás. E aí ele serve para nos orientar, pra dar um direcionamento, né, do que ninguém é um estilo só, primeira coisa, ninguém é um estilo só. Nós normalmente somos uma mistura, né, de 2 a 3 estilos, então ele serve para nos orientar. Então, por exemplo, eu quero incluir determinados elementos no meu estilo, é do estilo, sei lá, tradicional, ou do estilo contemporâneo. Então isso daí vai servindo para a gente fazer esse mix e deixar o visual mais interessante. Dentro desses estilos, e aí eu já parto por guarda-roupa da pessoa, que a gente estava até conversando aqui em off sobre a questão de um programa que existia na televisão antes, que era o Esquadrão da Moda, né, que a pessoa chegava lá, jogava as roupas todas fora. Existe roupa feia ou existe roupa que não está adaptada àquela ocasião? Então, o feio e o bonito é muito particular, Hum. né, é de cada pessoa. Mas existem isso, por exemplo, nós como consultores de imagem, a gente trabalha com se está adequado ou não, se está em bom estado, se está uma roupa datada, se está com bolinha, poída, se está com uma cara de muito antiga, então nós temos outros parâmetros aí para nos orientar na hora de retirar, né, essa peça do guarda-roupa. Se tem a ver com a pessoa ou não, se tem a ver com as cores dela ou não, então tudo isso. Você falou de mistura de estilos. Quais são possíveis de misturar? Existe um que, esse aqui não combina com esse, ou todos têm a possibilidade de uma mistura? Não, todos têm a possibilidade de uma lógico que, por exemplo, o único que eu acho que não dá muito, é a pessoa que é muito romântica, ao mesmo tempo misturar com um estilo muito sensual. Então são 2 estilos opostos. Então eu acredito que só esses 2 que são mais difíceis de 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 conciliar. misturar e de conciliar, porque um dia você vai estar completamente comunicando uma mensagem de delicadeza e no outro dia de poder, de sensualidade, então eu acredito que é mais difícil você ter uma consistência na sua comunicação. Não que seja impossível usar, porque tem pessoas que misturam e não se importam, mas assim, em termos de consistência de comunicação de imagem, é mais complicado. Me veio uma pergunta agora, tem estilos que são para homens e para mulheres, ou esse aqui é só para homem? Por exemplo, você falou agora do estilo sensual. Uhum. Um homem também pode ter um estilo sensual? Pode ter, com peças mais ajustadas ao corpo, modelando mais o corpo, tanto calça como camisa, então são para os 2. Impacta no profissional e impacta também em relacionamentos? A pessoa está solteira, quer conquistar alguém de qualquer sexo, seja ela masculina, ou seja homem, ou seja mulher, isso impacta também? Isso muda alguma coisa? Isso pode ajudar? Pode, com certeza. A gente trabalha tanto com a parte de imagem profissional como pessoal.
né. Tem pessoas que às vezes elas, estão muito bem na imagem profissional, e às vezes elas querem focar na imagem pessoal, na imagem, do lazer, do social, e a gente pode focar nisso, né. Então a gente vai olhar assim, eu falo que a gente olha para as áreas da vida da pessoa, e aí a gente olha qual área que está precisando de mais atenção nesse momento. E aí a gente vai pensar em que tipo de lugar que a pessoa frequenta, aonde que ela quer ir, quais são as necessidades, que tipo de peça que ela tem, se ela tem peça para esses lugares, né. Igual se for na parte de relacionamento também, né, se ela está procurando alguém, a gente vai pensar nisso. Uhum. E cores? Eu perguntei para você em off se, essa consultoria de cores ela é feita a partir de alguma característica que a pessoa tem. Ah, essa pessoa, como a gente falou, é um estilo mais romântico, ou é um estilo mais, de alguma forma essa consultoria ela faz com que a análise do seu tom de pele, a análise de onde você trabalha, a análise dessas coisas sejam, cruciais para definir também a cor que você vai usar. Sim. Nós temos um teste de coloração pessoal, né, que é um teste muito legal, que analisa o subtom da pele de cada pessoa, né. Então a gente vai entender a partir daí, se você é uma pele fria, uma pele quente, uma pele neutra, e a partir daí a gente vai descobrir as melhores cores que harmonizam com a sua beleza, né. Então é algo que é uma repetição das suas principais características. E faz muita diferença. Faz bastante diferença. Porque você vai usar peças que são mais quentes, mais frias, que são da sua paleta ou não, e aí a partir daí você recebe uma cartela de cores com muitas possibilidades de cores, né, de peças que vão harmonizar com você. E Então é muito legal. tem alguma dica simples, para quem ainda não tem um consultor de imagem, mas que está lá nos ouvindo e está pensando em investir nesse campo? Tem alguma dica simples pra pelo menos para as cores que usar? Então, as cores você pode, eu fa as normalmente nós temos intuitivamente, a gente sabe mais ou menos que cor que fica melhor ou não. Porque assim, sempre quando a gente usa determinadas cores, alguém te elogia, alguém fala: "Nossa, como você ficou bem com essa cor", a gente se sente melhor com essas cores. E aí, o que que você pode observar? Se é uma cor vibrante, se é uma cor mais opaca, se é uma cor, mais lavada, então tudo isso você vai ter ali uma noção de que peças mais vibrantes ficam melhores, tons mais fechados ficam melhores. Então, é uma dica, né. Mas as cores, na verdade, para você ter certeza, é interessante fazer o teste de coloração pessoal. Isso também serve, para cada pessoa, minimalismo ou estampado? Quem que pode usar estampado? Quando e como usar estampado? Ainda está na moda? Porque hoje, eu vou tirar vou citar um exemplo até de casas. A gente voltou um tempo atrás a fazer a casas minimalista, era tudo branco ou tudo cinza, agora todo mundo quer colocar cor, verde, enfim. Isso está acontecendo também na moda? Ah, tá, com certeza. Tem uns anos pra cá que a moda neutralizou muito, sabe, neutralizou tons de marrom, tons de bege, tons de off-white, terracota, então assim, isso tá usando muito. Mas essa coisa da estampa, ou liso, tem a ver muito com o estilo pessoal de cada um. Lógico que tem as tendências de moda que acabam influenciando muito no que as pessoas usam, mas tem a ver muito com o estilo pessoal de cada um, né. Tem pessoas que elas gostam de estampa independente de tendências, né, e aí ela tem que ver se aquilo faz sentido para ela, Uhum. se faz sentido para a personalidade dela, se faz sentido para o que ela quer comunicar, né. É engraçado porque a personalidade também é um fator crucial nisso, né, porque, assim, quando você pensa numa pessoa um pouco mais, culta, né, talvez a estampa naquele momento, pelo menos na hora profissional, em que ela está nesse persona culta, talvez não daria, né. Uhum. É que na verdade depende do tipo da estampa, né, assim, a gente transmite mais formalidade ou mais informalidade
com as cores, com os tecidos, com as estampas. Então, assim, dependendo do que a pessoa precisa comunicar e dependendo do contexto ali que ela está inserida, é peças mais lisas ou estampas mais neutras, né, padronagens mais clássicas, podem ser que funcionem melhor, né. E aí, de repente, estampas mais coloridas, mais diferentonas, às vezes se inserem mais num ambiente mais criativo, né. Então, tem muito isso, o que que é a comunicação, né, o que que a gente vai comunicar. Tem um termo muito interessante na sua profissão que é o guarda-roupa inteligente. De que se trata isso? Então, existem algumas maneiras de se olhar um guarda-roupa inteligente, né. Tem abordagens que trabalham que um guarda-roupa inteligente você tem que ter peças específicas. Eu trabalho de uma maneira que eu entendo que o guarda-roupa inteligente, ele é um guarda-roupa dividido em porcentagens, 80-20, 70-30. O que que é isso? 70% de peças mais neutras, 80% de peças mais neutras e 20% de peças mais diferentes. Por quê? Porque assim você consegue montar mais looks, você consegue criar mais opções, de looks mais estilosos, mais diferentes. Então, um exemplo, né, 80% de peças de cores neutras, modelagens mais básicas ou clássicas, tecidos lisos de boa qualidade, e aí de repente 20% um acessório diferente, uma estampa, uma cor, uma peça mais tendência daquela estação, um acessório statement, que é um acessório que vai trazer ali, eh uma informação mais de moda, se tiver a ver com o estilo da pessoa. Então eu gosto de trabalhar, para mim um guarda-roupa inteligente é porcentagem. É porcentagem e você ter peças que consigam coordenar entre si, não peças específicas, né. Não, você precisa ter um blazer, você precisa ter uma camiseta assim, assim, assado, porque isso pode variar dependendo do contexto de trabalho de cada pessoa. O clima cuiabano influencia na escolha desses looks também? Com certeza. A gente tem que levar muito em consideração os tecidos, né, os tecidos mais naturais, porque nosso corpo respira mais, então mas aí a gente leva em consideração, né, se a pessoa trabalha no ar-condicionado, né, se ela anda muito a pé ou não. Então tem a ver o clima, ele na verdade o clima é o que mais nos direciona, é a primeira coisa, é o basicão, né. Já é a primeira régua. É a primeira régua. Porque, se a gente tem que estar com conforto térmico, né. A gente já deu várias dicas aqui, mas eu queria que você dissesse para quem está ouvindo agora, talvez chegou neste momento, está acompanhando, qual é o primeiro passo para ter uma boa imagem? Primeira coisa, você pensar o que que você quer transmitir. Com autoconhecimento, quando você entende o que você quer, é a primeira coisa. Então, a partir do momento que você define o que que eu quero transmitir, então vou dar um exemplo, quero transmitir profissionalismo, autoridade, elegância, ou uma outra pessoa, eu quero transmitir criatividade, quero transmitir descontração, jovialidade. Isso aí já vai ser 2 imagens completamente diferentes, 2 comunicações completamente diferentes. Então a primeira coisa é você ter a definição de quais são os principais atributos que você deseja. Ana, eu vou agradecer a sua presença aqui, mas antes de você ir, deixe para gente, para o pessoal que nos acompanha, suas redes sociais, como te encontrar. Eh, o meu Instagram é Ana Camila Spinelli, Camila com 2 L's, Spinelli com 2 L's também, TikTok tá a mesma coisa. E estou aí à Por disposição. lá tem dicas? Por lá tem dicas, por lá é um canal aberto, eu respondo quem me manda, e aí é uma troca bacana. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Mais um episódio do Lounge TRT, aqui na TV Assembleia. A gente conversou com a Ana Camila sobre a tua imagem. Aproveite, se não pegou aí o finalzinho do bate-papo, pode ir no YouTube da TRT-FM, @TRT-FM 104.3, episódio completo por lá. Até a próxima!